Fala galera, mais um tutorial hoje, se liga aí, a gente vai fazer uma textura parecida com essa aqui, ó, pra gente aplicar em vídeo, em foto, onde a gente quiser, beleza? E aí tem outro exemplo também aqui, ó, na nota de dólar. Então são essas linhas com esses pontilhadinhos aí. Gente. Fica aí até o final, porque no final do vídeo também vou mostrar mais duas técnicas para deixar isso ainda mais realista e você conseguir aplicar de forma fácil e dinâmica. Tudo que você mudar dentro da composição ele vai alterar lá fora, beleza? Então bora pro after. Ó, se liga. Bom, então eu tô com a minha imagem aqui já do nosso Will Smith. E aí a gente vai criar um adjustment. Nesse adjustment a gente vai colocar um tint primeiro para deixar preto e branco, certo? Então, vamos lá, um tint preto e branco, um levels, aliás, um curves, certo? Que a gente vai deixar um pouquinho mais contrastada essa imagem, tá? Deixar as baixas mais baixas. E a gente vai colocar um efeito chamado posterize. Posterize você consegue deixar com quantas cores você quiser, quantas camadas de cores. Vou deixar só 5, então a gente tem esse resultado aqui, correto? Então, excelente. Agora a gente vai colocar aqui, ó, deixa eu só nomear aqui. Vamos colocar esses dois layers em uma composição, Ctrl Shift C para colocar dentro de uma composição, beleza? Vou chamar isso aqui de imagem, né, ou logo. O que você quiser fazer com isso vai dar certo. Beleza. Agora a gente vai apagar essa imagem, apagar não, né, vai só desligar ela aqui. E a gente vai fazer com o botão G, a gente vai selecionar o Pen Tool. A gente vai mais ou menos no meio aqui, ó, e a gente vai clicar mais para fora da composição e mais para baixo. Vamos tentar deixar essa linha nossa aqui bem no meio, ó. Ups, ó, vamos pôr pro lado aqui, ó. Deixar ela no meio mais ou menos aí, certo? E aí o nosso stroke aqui, ó, vai ser de 2. Então a gente tem uma linha básica, certo? Ok. Aí a gente vai chamar ela de linha 1. Maravilha. Vamos abrir aqui e no Edge a gente vai colocar um zigue-zague. Simples, simples, simples. Vamos colocar 30 segmentos para ficar bem zigue-zague mesmo. Correto? Depois a gente vai colocar um repeater. Então, repeater, ele vem com 3 ali, a gente vai colocar bastantão. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai colocar bastante aqui, talvez umas 250 cópias. E aí, a gente vai colocar no transform aqui, ao invés de 100, a gente vai colocar 10, para eles ficarem bem pertinhos um do outro aí, ó, tá vendo? E aí no nosso offset a gente vai colocar para trás aqui, ó, para preencher a tela toda, certo? Então a gente já tem o nossa primeira linhazinha aí. O que a gente vai fazer agora? A gente vai duplicar essa linha 4 vezes, acho que vai ser 4 ou 5, depois a gente vê se precisar de mais uma. E aí a linha 2, a gente vai aumentando aqui, ó, para 4, a linha 3 para 6, né, o stroke aqui, ó, a grossura da linha, e a outra vamos aumentar para 10, talvez, ou 8, vamos tentar 8, para não preencher muito também, certo? Então a gente tem nosso zigue-zague, tem tudo aí. Agora a gente já vai fazer o efeito, olha que interessante, ó, eu vou apagar tudo, vou voltar o meu Will Smith, vou colocar minha linha embaixo. Na nossa imagem a gente vai colocar um efeito chamado Extract. Ops, Extract. Certo? O que esse efeito faz? Você consegue mostrar só uma parte das cores. Então, baseado na luminância, ele está me dando aqui que só existem 5 cores, 4 cores aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Só tem 4 cores na minha imagem. Por quê? Porque lá dentro eu coloquei o nosso posterize, certo? Então 5, né? São 5, mas ele lê que são 4 tonalidades. Então a gente vai puxar essa primeira barrinha aqui, ó, para a primeira cor, e a gente vai aumentar um pouquinho isso aqui, que isso aqui é como se fosse um feeder, tá? Tá vendo aqui o que está acontecendo? Ó, ficou com transparência, ó. Olha lá.
Então ele puxou só a primeira parte, que é a parte mais branca, correto? Tá vendo? O branco ele removeu tudo, olha lá, vou voltar o branco, olha lá, tá vendo? Removeu o branco. Ok, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa linha e simplesmente vai colocar em alfa. Aí tem que habilitar ela aqui, na verdade. Olha lá, então a gente já está com as nossas linhas mais fininhas, está cobrindo a parte branca. Vamos duplicar de novo, vamos pôr por cima da próxima linha, vamos habilitar a linha, vamos colocar a linha em alfa também. Só que a segunda linha a gente não quer que mostre no branco, a gente quer que mostre no segundo tom. Então a gente vem pra cá. Olha lá, tá vendo como é que já tá ficando? E aí a gente vai fazer isso mais 2 vezes, olha só. Vamos habilitar a nossa linha 3, vamos colocar em alfa e vamos trazer isso aqui mais para dentro, certo? Vamos fazer mais uma vez, habilitar a linha, colocar em alfa e aí a gente vai trazer para o preto. Olha que interessante, a gente já passou a ver a imagem, ó. Maneiro, né? É muito legal esse efeito. E aí, olha que legal, para a gente fazer o efeito dar certo, a gente vai fazer uma coisa, porque olha só, na nossa referência, as linhas não são verticais, né? Elas meio que se cruzam, tá vendo? Então a gente vai fazer isso, olha só. A gente vai vir aqui, ó, e pegar as 2 primeiras linhas, colocar 45 graus, certo? Então as duas vão ser 45 e as últimas 2 vão ser menos 45. Então elas vão se cruzar. Olha lá que interessante, ó. Tá vendo? Já temos aí basicamente o nosso efeito. Ó, que maneiro. A nossa imagem tá com muito zoom, porque ela tá em 4K. Então eu vou vir aqui, ó, vou diminuir ela, tá? Vocês já vão ver que vai ficar mais legal ainda, ó. Que vai ter mais detalhes. Vou pôr em 50 aqui, que é o tamanho correto. Se eu voltar lá na nossa comp, olha lá que legal. A gente tá vendo lá o Will Smith todo lá. Como a gente está com transparência, a gente só vai colocar um sólido branco. Então, bota um sólido branco lá, coloca por baixo e aí a gente tem o nosso Will Smith. E aí, olha que interessante, a gente pode fazer o seguinte. Agora eu vou te mostrar as 2 próximas técnicas que é para deixar bem maneiro mesmo, igual eu mostrei para vocês na nossa apresentação, que é o que? Aqui tá tudo muito uniforme, né? Tá bem uniforme, tá bem perfeitinho. E a gente vê que na nossa textura aqui não é tão perfeitinho, né? Tem uns pontilhados, algumas coisas assim. E aí como a gente vai fazer? Olha só, primeiro de tudo, a gente usou o Posterize para a gente conseguir identificar melhor aqui o nosso extract, ok? Então agora se a gente tirar o Posterize, ó, vou tirar. Se você voltar, você já vai ver que já vai ter muito mais detalhes. Olha que interessante, já ficou uma coisa mais esfumaçadinha entre um detalhe e outro. Olha lá, já ficou mais legal, né? Tá vendo? Então é isso, olha só. Se eu colocar aqui menos contraste, ó, e aumentar as altas, vocês vão perceber que a gente vai ter mais linhazinhas finas, que são as primeiras. Olha lá que legal, entendeu? Eu acho que assim ficou até mais legal. Beleza, o que tá faltando aqui? Tá faltando o nosso pontilhado, os nossos... meio craquelado o negócio, né? Então a gente vai fazer isso da seguinte forma. A gente vai entrar dentro da nossa composição, do nosso footage. A gente vai colocar um sólido, vai chamar de fractal. E aí a gente vai colocar um fractal noise aqui. Em transform a gente vai pôr 10 de scale, certo? E aí em Evolution aqui, ó, em Evolution Options, no Random Seed, a gente vai clicar no reloginho segurando o Alt e a gente vai pôr uma expressão time vezes 4, tá? Para ele mexer 4 vezes aqui, ó. Ele vai dar um efeito randômico aqui. Agora é só colocar em Overlay, tá vendo que agora a gente tem a nossa imagem toda desse jeito aí, meio com um noisezinho. Se a gente voltar, ah lá que maneiro, a gente tem o nosso efeito bem mais interessante, né? Bem meio craqueladinho assim, ó, tá vendo?
Quanto mais a gente fizer craquelado, mais ele vai aparecer lá. Por exemplo, se a gente fizer bem com bastante contraste aqui, ó, se a gente voltar, a gente vai ver que craquelou bem mais, tá? Eu prefiro do outro jeito, um pouquinho mais naturalzinho. Então aí a gente já criou o nosso efeito. Interessante, né? Muito legal. Porque fica umas áreas em branco mesmo, né? Assim como na nossa referência, ó, tem umas partes que não tem, né? Na de dólar dá pra ver melhor até. Olha lá, tem umas partes aqui que não tem, outras um pouco mais fininhas, outras mais grossas. E por último, pra gente, se a gente quiser dar uma tonalidade nisso, ó, vamos supor que a gente queira pôr a tonalidade do azul aqui, igual tá na nota. Muito simples, a gente vai criar um adjustment, vamos colocar aqui por baixo da nota e vamos pôr aqui color. A gente, é só você colocar um tint, certo? Tint, porque como é uma coisa meio de 2 tons apenas, a gente pode pegar o azul mais escuro, né? Esse aqui é praticamente um azul mais escuro. E aqui o azul mais claro para as altas. Olha lá que interessante. Então a gente já tem a nossa cor aí, exatamente igual. E aí lembrando que se você colocar alguma outra coisa aqui dentro, vai mexer da mesma forma. Eu tenho um tutorial aqui de brush, ó. Talvez se eu tirar isso aqui, ó lá. Se eu colocar qualquer imagem aqui, ó lá, já tá lá. Muito maneiro, né? Tá vendo? Então é só trocar o que tá dentro da composição. Legal demais. Então hoje a gente fez esse efeito de textura aí, ficou bem maneiro. Se você gostar, dá um like maroto e segue o canal para ficar por dentro das novidades. Fechou? Valeu e até o próximo tutorial.